E quando tudo parece estar desmoronando, como você reage quando pessoas te traem, quando palavras te ferem, quando situações fogem completamente do seu controle? É nesse momento que o coração é revelado. Nos capítulos 16, 17 e 18 de 2 Samuel, vamos ver Davi enfrentando humilhação, traição e uma batalha que envolve muito mais do que um trono. Envolve família, dor e consequências profundas. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 16, Davi está fugindo de Jerusalém por causa da rebelião de Absalão. E durante esse caminho, ele enfrenta situações que revelam muito sobre seu caráter. Primeiro, aparece Zeba, servo de Mefibosete. Ele traz provisões para Davi, mas também traz uma acusação. Diz que Mefibosete ficou em Jerusalém esperando recuperar o reino de Saul. Sem investigar profundamente, Davi toma uma decisão rápida e entrega tudo o que era de Mefibosete a Zeba. Aqui vemos algo importante. Até homens de Deus podem tomar decisões precipitadas quando estão emocionalmente abalados. Logo depois, Davi enfrenta algo ainda mais difícil. Um homem chamado Simei começa a amaldiçoá-lo. Ele joga pedras, lança palavras duras, acusa Davi de ser culpado por tudo o que está acontecendo. Abisai, um dos homens de Davi, quer matá-lo na hora, mas Davi impede e diz algo surpreendente. Deixem que ele amaldiçoe. Talvez o Senhor tenha mandado. Olha o nível disso. Davi, mesmo sendo injustamente atacado, escolhe não reagir com violência. Ele entende que Deus pode usar até aquela situação para tratar seu coração. Isso é maturidade espiritual. Enquanto isso, Absalão entra em Jerusalém e assume o controle. E aqui vemos um detalhe pesado. Seguindo o conselho de Aitofel, ele se deita com as concubinas de Davi em público. Isso não era apenas um ato moralmente errado, era uma declaração de poder, uma afronta direta ao próprio pai. No capítulo 17, a batalha deixa de ser apenas emocional e se torna estratégica. Aitofel dá um conselho a Absalão: atacar Davi imediatamente, enquanto ele ainda está fraco. Era um conselho perigoso, mas eficaz. Se tivesse sido seguido, poderia ter mudado toda a história. Mas então entra Uzai, amigo de Davi. Ele havia ficado em Jerusalém justamente para frustrar os planos de Absalão. E ele consegue, com palavras estratégicas, convence Absalão a esperar, reunir mais forças, fazer um ataque maior. Isso dá tempo para Davi se reorganizar. Aqui vemos claramente, Deus estava no controle, até mesmo nos detalhes. O texto diz que o Senhor havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel. E quando Aitofel percebe que seu conselho não foi seguido, ele volta para casa e tira a própria vida. Mais um fim trágico. Enquanto isso, Davi se fortalece, organiza seu exército e se prepara para o confronto. No capítulo 18, a batalha acontece, mas antes, Davi dá uma ordem clara aos seus homens: sejam brandos com o jovem Absalão, mesmo sendo um rebelde, mesmo sendo o responsável por tudo aquilo. Absalão ainda era seu filho. Isso mostra o coração de um pai. A batalha é intensa e o exército de Davi vence. Mas no meio da fuga, Absalão fica preso pelos cabelos em um galho de árvore, suspenso entre o céu e a terra. Uma cena marcante, e então Joabe o encontra, mesmo sabendo da ordem de Davi. Ele decide agir.
mata Absalão. E ali termina a rebelião. Mas a vitória não traz alegria para Davi. Quando ele recebe a notícia, ele chora profundamente e declara palavras que revelam sua dor. Meu filho Absalão, quem me dera morrer em seu lugar. Isso é forte, muito forte. Davi venceu a batalha, mas perdeu o filho. Ao longo desses capítulos, vemos verdades profundas. Nem toda vitória externa traz paz interna. Palavras e atitudes revelam quem somos nos momentos de pressão. E decisões do passado podem gerar dores que atingem até aquilo que mais amamos. Mas também vemos algo poderoso. Mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle. Ele frustra planos, abre caminhos e sustenta aqueles que confiam nele. E a pergunta que fica é: como você tem reagido nos momentos mais difíceis? Com revolta ou com confiança em Deus? Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a confiar em Deus mesmo em meio à dor. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um Ano. Que Deus abençoe sua vida.